Olá, muito bom dia, salve Maria Santíssima. Nós estamos na primeira semana do tempo comum. A liturgia nos convida a meditarmos o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos que vão do 14 ao 20. Meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, na liturgia de ontem, domingo, onde nós celebramos o batismo do Senhor, nós vamos lembrar que João Batista, ele estava batizando porque ele ainda não havia sido preso, mas nós dizemos ontem que haveria um momento em que ele seria preso. E esse momento é o que a liturgia nos apresenta hoje. João Batista é encarcerado e diante da prisão de João, Jesus intensifica o iniciar do seu caminhar missionário. Jesus, ele volta para a Galileia e ali ele começa a fazer as suas pregações e também começa a chamar aqueles que seriam os seus apóstolos. Ele vai primeiro chamar ali Pedro e André, depois vai chamar os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e vai convidar a todos a seguir. Jesus estava anunciando que o reino dos céus estava próximo, pedindo às pessoas para que se convertessem e crescem no Santo Evangelho, ou seja, naquilo que ele estava professando, nas boas notícias que ele estava apresentando ao povo. Esses primeiros apóstolos que foram chamados, eles acreditam, eles confiam no Senhor, deixam todos os seus afazeres, eles eram pescadores e recebem a proposta de Jesus de os transformarem não em grandes pescadores de peixes, mas em grandes pescadores de almas, pescadores de homens. Vejam que bonito esse chamado de Jesus. Um exemplo para a vida de cada um de nós hoje. Porque esse mesmo Jesus, vejam só, que caminhou em Nazaré, na Judéia, na Galileia, em Jerusalém, por toda aquela região, ele continua caminhando conosco. E da mesma maneira que ele chamou os apóstolos a seguirem, hoje o convite, o chamamento é para nós. Jesus continua passando pela nossa vida, sobretudo através do Santo Evangelho, e continua a nos chamar. Continua a nos convidar a segui-lo. Continua a fazer a mesma proposta que fez àqueles primeiros apóstolos, de nos tornarmos, enquanto seguidores do Cristo, pescadores de almas, pescadores de homens e mulheres. Vejam que convite importante nós recebemos hoje. E será, meus caros irmãos e irmãs, que nós estamos percebendo este convite? Será que nós estamos de fato compreendendo o chamado que Jesus faz para a vida de cada um de nós? Porque esse chamado, ele se renova dia a dia. Às vezes nós podemos pensar assim, não, mas eu já tenho um servir a Jesus, eu já tenho um serviço na igreja, eu já faço a minha parte, eu já me dou a Ele em algum ministério ou em alguma pastoral, eu já sirvo a Santa Igreja, eu já sirvo, portanto, a Jesus. Meus caros, o convite e o chamado de Jesus, repito, ele se renova diariamente. Todos os dias, Jesus tem um chamado todo especial a nós. Um chamado à conversão diária. Porque todos nós, enquanto seres humanos, frágeis, pecadores, limitados, imperfeitos, nós temos que melhorar pelas escolhas que fazemos todos os dias. Todos os dias nós recebemos este chamado de Jesus a caminhar na tua graça, a abandonar pequenos vícios, a abandonar pequenas vicissitudes que ainda habitam em nosso coração porventura. Vicissitudes de vaidade, de orgulho, de soberba. Somos chamados todos os dias por Jesus a cultivar em nosso coração a humildade, a sermos mais generosos, a sermos mais compassivos, a sermos mais solidários, a sermos mais presentes na vida daqueles que estão próximos a nós,
na vida daqueles que Deus atrai até nós. Esse chamado, ele é diário, porque a missão é diária, porque a missão, ela nunca termina, a missão continua diariamente. Enquanto nós estivermos aqui habitando neste mundo, todos os dias, nós temos um chamado de Jesus a dizermos o nosso sim. O que nós precisamos, e o desafio está aqui, é perceber esse chamado. É perceber aquilo que Jesus está falando ao nosso coração, é perceber o seu convite. O que Ele de fato espera de mim no dia de hoje. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, é muito importante a vida de oração. É muito importante reservarmos um tempo no nosso dia para essa conexão com Deus, para que nós possamos de fato compreender qual a razão da nossa existência no dia de hoje no mundo. Porque se não importa a quantidade de afazeres que eu tenho no mundo hoje, se eu não conseguir perceber ali, como pano de fundo diante de todas as coisas que eu faço, a busca incansável pelo servir a Deus, tudo que eu venho a fazer, no fundo, não faz sentido nenhum quando consideramos aquilo que Deus espera de nós. Por isso, nos alertemos, fiquemos atentos àquilo que Jesus fala hoje em nosso coração, ao chamado que Ele tem para a vida de cada um de nós. E Ele nos chama de forma individual, personalíssima. Ele nos chama pelo nome, como Ele chamou André, Felipe, João, Tiago. Ele vai chamando todos pelo nome, porque Ele tem intimidade conosco. E o que Ele quer é que nós também tenhamos intimidade com Ele. Que o Espírito Santo nos ajude numa vida de oração cada vez mais constante, perseverante, para que possamos ouvir esse chamado e que possamos, imbuídos do Espírito que habita em nós, do Espírito de Deus, dar o nosso sim ao chamado de Jesus. Amém? Muito obrigado por essa partilha. Espero que de alguma maneira tenha edificado a sua vida. E se você gostou desse vídeo, muito importante, deixe aí o seu comentário para nos ajudar que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Tenhamos todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.